Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, tá? Bom, na última aula que nós tivemos ao vivo, né, o momento síncrono, acabou que o finalzinho lá do problema ficou meio enganchado, tá? Eu não consegui usar adequadamente o maticado para resolver, e acabou que eu fiz um artifício que talvez tenha ficado meio complexo para vocês entenderem, beleza? Mas estava cansado no dia já à noite, já estava bem tarde, já estava bem longa a água. A aula quis apressar e acabou enganchando, tá? Falei que ia regravar aquele exemplo, mas não vai dar tempo, pessoal, tá? Eu preciso adiantar o conteúdo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou continuar o conteúdo e aqui nesse momento eu vou repetir dois exemplos bem semelhantes àqueles, sendo que agora voltados especificamente para estruturas, tá? Mas envolve os mesmos conceitos que eu queria passar lá para vocês aqui. Então a gente vai repetir, vai ver novamente aqui nas próximas videoaulas, tá? Mas primeiro agora eu vou gravar aqui sobre o conteúdo em si, do caso de estruturas, o caso, vamos dizer assim, elementar de estruturas, que é o caso de elementos de barras, né, submetidos apenas a esforços axiais, tá? E aí, posteriormente, na próxima videoaula, a gente faz os exemplos, beleza? Bom, então o que é o elemento de barra, tá? Para vocês entenderem bem aí. Tá? Então, é um elemento que só possui deslocamentos e deformações axiais, tá? Percebam que é importante destacar que são deslocamentos e deformações axiais apenas, tá? Não é só deformações e não é só deslocamento. Tem tantos deslocamentos quanto deformações, só tem axialmente, tá? Isso é importante porque um elemento de treliça, que é um pouco diferente, e aí vai depender da bibliografia, tem bibliografia que trata em conjunto, tem bibliografia que trata separado. Eu gosto de tratar separado, tá? Elemento de barra e elemento de treliça. Porque eu gosto de deixar fundamentalmente essa diferença principal. Que no caso do elemento de treliça, a gente vai haver deslocamentos verticais, tá? Mas deformações só há axiais, beleza? Mas aqui no caso do elemento de barras, a gente vai forçar, tá? A gente vai admitir que tantos deslocamentos quanto deformações só podem ocorrer na direção ao longo do eixo da barra, beleza? E aí a gente vai chamar os deslocamentos de U, tá? U de X, U ao longo de X e a deformação de Epsilon, tá? E por consequência, tá, só vai haver nessa barra esforços normais, tá, que a gente vai chamar de NX, tá, e por conta disso a gente vai chamar, a gente vai nomear as funções de forma com outra letra, tá, só para não confundir. Mas a gente vai ter tensões normais N de X e, perdão, a gente vai ter esforços internos normais N de X e tensões normais apenas também, tá bom? Aí uma hipótese que é simplificadora, mas que a gente precisa para deduzir o problema dessa forma que a gente vai deduzir, é que as deformações, tá, ocorrem de forma igual em qualquer ponto da seção transversal. Tá? Então a seção transversal que era plana, depois de deformada, depois de esticada, vai continuar plana. Tá? Ela não vai se encurvar. Tá? Então uma seção, só um minuto, tá? Uma seção que era plana aqui, tá? Vai continuar plana. Ela não vai encurvar assim, beleza? Ela vai continuar plana, beleza? Isso é essencial para nossa teoria ser válida. E aí o que acontece? A deformação, por definição, tá, pessoal, vai ser a variação do comprimento dividido pelo comprimento inicial, beleza? De uma barra, né? A gente está tratando de uma barra, vamos ficar com esses conceitos aqui. Se fosse uma chapa ou um elemento de volume, isso aqui teria um pequeno modificação, mas aqui a gente está tratando do elemento de barra, é isso aqui que funciona, tá? Então, é a variação do comprimento da barra, ou seja, esse deltazinho aqui, ó, se eu aplicar uma tração P nessa barra, ela vai esticar. Esse delta aqui, dividido pelo comprimento inicial, L, é o que a gente vai chamar de deformação. Isso é a definição de deformação, beleza? Só que o que a gente está fazendo aqui é querendo conhecer a deformação de um trecho infinitesimal da barra, tá? Então, para um trecho infinitesimal, para um dx aqui, qual a deformação que ocorre nesse dx se eu aplicar um determinado esforço normal, tá?
E aí vamos supor que essa seção se desloque DU, beleza? Então a seção estava aqui originalmente, se deslocou DU, tá? Então aqui olhando de macro, ó, ela estava na posição X aqui, tá? Ela estava na posição X. Essa posição se deslocou em U, tá? E o comprimento final agora vai ser dx mais du, beleza? Então, o tamanho inicial era dx, após deformado, ficou dx mais du. Lembrando que além de deformar, ela se deslocou também, né? Deslocou em u, tá? Que é o que a gente quer conhecer depois. Então, o que acontece? A deformação do elemento infinitesimal nada mais nada menos vai ser do que du dx, okay? Ou seja, vai ser a variação do quanto deslocou pelo comprimento do trecho infinitesimal, beleza? Isso aqui é definição também, tá? O que a gente chama de relação cinemática. Em alguns casos, o que a gente chama também de relação de compatibilidade, tá? Equações de compatibilidade, isso aqui, tá? Se confunde por vezes, tá? Mas nem sempre é igual, relação cinemática e equação de compatibilidade, tá? Por outro lado, tá, a gente vai admitir que o material é elástico, beleza? O material é elástico e linear, ou seja, segue a lei de Hooke, beleza? O que é o material elástico linear? É linear porque a relação entre a tensão e a deformação é uma reta, tá? E não uma curva, e por isso é linear. E é elástico porque com o aumento da tensão ao aumento da deformação e vice-versa, tá, pessoal? Mas vocês entenderam a ideia? Então, com o aumento da tensão ao aumento da deformação, e no momento que a gente decresce a tensão, a deformação também diminui o mesmo tanto do acréscimo, tá? Ou seja, ela percorre essa linha indo e voltando, tá? Ela percorre essa reta indo e voltando. E aí, como é uma reta, tá? Que passa pelo ponto 0,0, né? Então a gente admite que a relação entre tensão e deformação vai ser dada por esse módulo de elasticidade, que nada mais é do que a tangente desse ângulo aqui, tá? Esse ângulo é θ, então o módulo de elasticidade é igual a tangente de θ. Beleza? E aí a gente tem essa equação aqui, que é o que a gente vai chamar de relação constitutiva, tá? Então a gente tem a relação cinemática e agora tem a relação constitutiva. Vai juntando, pessoal, as informações que depois a gente vai ter que montar todas essas equações em conjunto, beleza? Por outro lado, tá? Por definição, tá? Do esforço interno solicitante, tá? Que nada mais é, o esforço interno solicitante, tá? Nada mais é do que o somatório das tensões, as tensões, ou seja, é como se fosse a força resultante das tensões que tem numa seção transversal, tá? Cortada de um elemento submetido a um estado de tensões, né? Tá? E aí, você pode ter, numa barra genérica, você pode ter momentos coletores, né? Esforços cortantes. No caso aqui, a gente só vai apresentar esforços normais, tá? Porque a gente só tem grau de liberdade, né? Só tem deslocamentos no eixo X, né? Tá? Então só há um grau de liberdade. Então, o esforço normal vai ser nada mais nada menos do que o somatório de todas as tensões normais da seção transversal. Isso é por definição, tá? Então, somatório das tensões normais em todos os pontos da seção transversal vai ser uma integral, né? Aqui são infinitos pontos, tá? De tensão vezes dA, beleza? Como a seção, tá? Inicial aqui e depois deformada, ela continua plana, ou seja, em qualquer ponto dessa minha seção transversal, isso aqui é olhando de lado, tá, pessoal? Seção. Qualquer ponto olhando da minha seção transversal, eu tenho o mesmo DU. Tendo o mesmo DU, eu tenho a mesma deformação, tá? Tendo a mesma deformação pela relação lá de constitutiva do material, eu tenho tensão constante, tá? Constante em toda a seção. Ou seja, a minha tensão, qualquer ponto que eu pegar aqui na minha seção transversal, a minha tensão é constante, tá? Sendo tensão constante, ela não varia com a área, não varia com o domínio aqui da área, então eu posso tirar da integral. Então a minha esforço normal vai ser tensão multiplicado pela integral da área de dA na área, tá? A integral de dA na área é a própria área, então o esforço normal é igual a tensão vezes a área. Ou a tensão é igual ao esforço normal sobre a área, tá, pessoal? É fundamental isso daqui, né? Isso aqui é a primeira coisa que vocês veem lá em mecânica do sólidos 2, né? Isso a gente vai chamar de equivalência estática, beleza? Anota aí, já foram 3. Relação
relação cinemática, relação constitutiva e agora equivalência estática, beleza? E agora, por finalmente, nós temos o equilíbrio, tá? O equilíbrio do elemento diferencial, do elemento infinitesimal, tá? Baseado aqui na mecânica newtoniana, beleza? Então, se eu tenho aqui um elemento, tá? Um dx aqui, tá? Um elemento bem pequeno, tá? De um lado eu vou ter um esforço normal nx, tá? Do lado esquerdo, imaginando que x é zero aqui nessa quina esquerda, então aqui eu tenho nx, e numa seção logo seguida, né, depois de dx, eu tenho o mesmo esforço normal mais um tanto, né? Mais um tanto, mais ou menos, né? Tanto faz, né? Vai depender do carregamento que você tem, beleza? E ao longo desse dx, vamos supor que você tem um carregamento px, tá? Então você tem um carregamento aqui, ó, tá? Como ele é distribuído, não sei, mas é um carregamento distribuído aí, pode ser uniformemente distribuído, pode ser linearmente distribuído, pode ser o carregamento que for, não importa, tá? É um carregamento distribuído ao longo de dx aqui, tá? Então eu tenho o equilíbrio, tá? O esforço normal mais dn aqui, ó, se eu fizer somatório de forças horizontais, né? Esse esforço normal aqui mais dn, certo? Menos essa parcela aqui, nx, tá? Mais, tá faltando aqui, ó, mais pezinho de x vezes dx, tá? Que é a resultante do esforço do carregamento em dx, beleza? Como esse carregamento é distribuído, eu preciso, para transformar em força concentrada, né? Para somar aqui, eu preciso multiplicar pelo comprimento em que ele está atuando, beleza? Então, px vezes dx. Como é muito pequeno esse elemento, tá? Não importa se é uma carga triangular, se é uma carga parabólica, não importa, porque é tão pequeno esse elemento aqui, tá? Que isso não vai influenciar, perfeito? Ok, então aqui, pessoal, cortando esse elemento com esse, né? Nós ficamos aqui com só o diferencial de esforço normal mais px vezes dx é igual a zero, ou seja, basicamente é o óbvio, né, pessoal? Esse carregamento aqui, px, vai gerar o novo acréscimo de esforço normal, né? Que é o que a gente espera, beleza? Reformulando isso daqui, passando esse dx, vamos dizer assim, aqui para baixo, né? Que matematicamente isso aqui não pode ser feito, mas veja, esse dn aqui, eu posso dizer que ele é igual a dn dx vezes dx, não posso? Então, cortando esse dx com esse dx aqui de cima, fica com dn dx mais pezinho da carga igual a zero, beleza? Então, o diferencial do esforço normal em x, tá? Tem que ser equivalente ao carregamento px nesse elemento infinitesimal, tá? Isso aqui a gente chama de equação de equilíbrio, tá? Então são 4 equações aí, a gente agora vai colocar uma dentro da outra e vamos chegar na equação de diferencial de governo, tá? Então, partindo da equação de equilíbrio, vamos substituir aqui o esforço normal por tensão vezes a área, que é a nossa relação, nossa equivalência estática, perdão, tá? Mantenho px igual a zero, tá? Admitindo, tá, que a área é constante, tá? No caso lá da foto não era, né? A área variável, tá? A área varia aqui, mas vamos imaginar que nos nossos casos aqui a gente vai trabalhar com área constante, tá? Então a gente tira a área da derivada, já que não varia com x, tá? E ela fica uma constante aqui fora, tá? Ok, pegando novamente aqui essa tensão e substituindo pelo modo elasticidade vezes deformação, tá? Que isso aqui vem da relação constitutiva, tá? Relação constitutiva, beleza? Se o modo elasticidade for constante ao longo de x, eu posso também tirá-lo da derivada e eu vou ficar aqui com a rigidez, tá? Isso aqui se chama rigidez axial, tá? Rigidez axial, tá? Sempre que você tiver um produto da rigidez em termos de material com a rigidez em termos de geometria, a gente chama de rigidez, tá? Rigidez total da seção. Tá? Multiplicado pela derivada da deformação em x mais o carregamento. Por outro lado, a gente sabe da relação cinemática que a deformada é igual a du dx,
Portanto, colocando o dx aqui dentro, eu tenho que a derivada segunda do deslocamento por x, tá? Mais px é igual a zero, né? Obviamente isso aqui sendo multiplicado pela rigidez. Tá? Então aqui eu fico com a minha equação, a equação diferencial de governo. Tá? Se lembra lá, pessoal, a gente sempre trabalhar com a equação diferencial, a gente trabalha com a equação de governo. Né? Isso aqui eu apresentei para vocês já no exemplo anterior, só não tinha destrinchado assim como chegar nessa equação. Beleza? Então isso é válido para todo domínio entre 0 e L, sendo que 0 e L, os pontos 0 e L, na verdade, seriam o nosso contorno. Né? Então, por isso aqui não está dentro do domínio, seria parte do contorno. Beleza. Sobre o contorno, que até então não falei nada, né? Aí vai depender de cada problema. Veja que essa equação de governo aqui é genérica, tá? Para qualquer problema de barras com apenas com rigidez axial. Beleza? Isso aqui é válido para qualquer barra. Já as condições de contorno é o que vai variar de um problema para o outro, né? Então, normalmente, os contornos, tá? Para esse tipo de caso, né? Fica nos extremos, né? X igual a 0, x igual a L. Não faz sentido eu ter um contorno no meio, porque aí eu dividiria em dois problemas, talvez, né? A não ser que eu tivesse uma mola aqui no meio, alguma coisa do tipo. Mas para os nossos casos aqui, vamos admitir que a gente vai ter contorno só nas extremidades, tá? Para esses nossos casos aqui de início, beleza? E aí a gente vai dizer que L é o comprimento da barra, beleza? Então o meu contorno vai ser x igual a zero aqui no começo, tá? Aqui no começo, e x igual a L aqui no final, beleza? E aí eu tenho vários casos. Eu posso ter, por exemplo, um caso aqui que eu tenho apoios, tanto no início, quanto x igual a zero, quanto apoio, quanto x igual a L. Nesse caso, eu possuo duas condições de contorno essenciais, tá? Em que U para x igual a zero é igual a zero. Essa é a minha condição de contorno. E aqui eu tenho U para x igual a L, igual a L, também igual a zero. Essa é a minha condição de contorno. São duas condições de contorno essencial. Ok, e se eu tiver aqui, por exemplo, uma barra com um apoio de um lado e livre no outro? Então quer dizer que eu só vou ficar com uma condição de contorno, né? Tá, em termos de condição de contorno essencial, eu só tenho uma realmente. Tá? Essencial. Tá? Só que, sendo esse outro lado aqui livre, tá? Eu tenho como relacionar, conhecer quem é o esforço normal. Tá? Nesse caso, não tenho nenhuma carga aqui aplicada, então meu esforço normal é igual a zero. Lembrando lá, esforço normal, tá? É igual a tensão vezes a área, não é isso? A tensão é igual ao módulo elasticidade, é igual a deformação vezes o módulo elasticidade, certo? Aqui é constante, isso aqui é variável, e a minha deformação é igual a du dx, né? Então, percebam que meu esforço normal há uma relação com U, né? Então, eu dizer que o meu esforço normal é igual a zero, é a mesma coisa de eu dizer que a rigidez vezes a derivada de U dx é igual a zero. Isso aqui é o que, pessoal? É uma condição de contorno natural, certo? Natural, ok? Tá bom? Percebam que é interessante, só um minuto, é interessante que a gente observar que quando a gente desconhece o deslocamento aqui em um ponto, certo? Geralmente, ou quase sempre aqui nos problemas de estrutura, a gente vai conhecer quem é o esforço normal, tá? E aí, ou seja, se eu não tenho uma condição essencial, eu tenho necessariamente uma condição de contorno natural, beleza? Lembrando só que se eu tiver uma carga P aqui, por exemplo, então esse meu esforço normal que vai ser igual a P, né? Igual a P, né? E não igual a zero, beleza? Só como destaque aqui para quem ainda não visualizou isso daí, tá? É zero só porque eu não tinha carga nenhuma aqui. E outra coisa que eu vinha falando é que é o seguinte, quando eu desconheço o deslocamento, geralmente eu conheço o esforço normal, tá? Só que geralmente quando eu conheço o deslocamento, eu desconheço o esforço normal. Porque o meu esforço normal, geralmente próximo aos apoios, tá? Que é onde eu conheço os deslocamentos, que é zero, são geralmente as nossas reações, né?
E as reações são incógnitas que a gente quer resolver no nosso problema, tá? A gente quer conhecer as reações. Beleza? Então aqui eu teria uma reação RA, certo? E essa minha reação RA seria exatamente igual a menos o esforço normal. Perfeito? E aí eu desconheço, isso é um valor a ser encontrado no meu problema. Depois que eu encontro os deslocamentos, eu consigo achar essas reações aqui. Tá? Então a reação, tá? Por ser um esforço normal, por ser relativa a um esforço normal, também pode ser encontrada fazendo EA du dx. Beleza? É a mesma proporção. Agora, nem sempre isso é verdade, que eu falei agora para vocês, tá, pessoal? Você pode ter aqui um caso de uma mola, por exemplo, em que você não conhece quem é U, tá? Você não sabe quem é esse U aqui para x igual a zero, e você também não conhece RA, tá? No entanto, se você coloca uma molinha aqui, você sabe quem é o K dessa mola, né? Ou seja, o módulo de rigidez dessa mola, beleza? E aí você tem uma relação entre U e RA, que aí você pode trabalhar lá no sistema, quando você for aplicar a condição de contorno, tem um processo simples que você aplica essa condição de contorno lá, tá? Nós não vamos trabalhar aqui, então não se preocupe, tá, pessoal? Eu estou botando aqui para também desmentir, vamos dizer assim, o que eu falei inicialmente, tá? Que geralmente isso acontece, né? Mas se nós temos apoios rígidos, pessoal, infinitamente rígidos, tá? Isso sempre vai acontecer, tá? Quando eu conheço o deslocamento, eu tenho como incógnita as reações, tá? Quando eu não conheço o deslocamento, geralmente eu conheço o esforço que está atuando, o carregamento que está atuando naquele determinado nó, beleza? Contorno, no caso. Outro caso também que pode acontecer é o meu deslocamento ser diferente de zero, tá? Então, o deslocamento aqui nesse ponto, por exemplo, é um deslocamento prescrito, que a gente chama. Então, eu vou forçar que esse meu ponto se desloque o B aqui, tá? Então, eu teria aqui um deslocamento prescrito, que também, pessoal, a gente não vai estar trabalhando aqui, tá? Mas existem essas outras formas de condição de contorno, tá? Que a gente não vai estar trabalhando. Beleza? Então, admitindo que a gente já sabe avaliar quem é a condição de contorno de um problema, né? E a gente já sabe chegar na equação de governo, vamos aplicar então métodos resíduos ponderados a ela, fazer mais ou menos o que a gente fez na aula ao vivo, né, pessoal, da semana passada, tá? Só que agora aqui eu já deixei escrito, tá? Para a gente não perder muito tempo. Então veja, os resíduos ponderados de uma equação diferencial, a gente tem que fazer os resíduos C0 no domínio e C0 também no contorno, não é isso? Bom, o domínio do nosso elemento aqui vai ser de 0 a L, tá? Do começo da barra até o final. Esse WL aqui é a função peso, que pelo método de Galerg vai ser igual à própria função de forma, tá? Mas deixa aqui ela por enquanto quietinha. E aqui é a nossa equação de governo, né, pessoal? Lembrando que o resíduo, no caso de equações diferenciais, o resíduo, no caso de equações diferenciais, é a própria função tentativa, né? Lembrando que isso daqui, ó, função aproximada, perdão. Isso aqui é aproximado, é a função aproximada. Tá? Tudo que tiver U aqui é a função aproximada. Beleza? Então eu acabei não botando aí, mas é tudo aproximado. Então o resíduo seria a aproximada menos a real, né? A real, lembra lá? Sendo que a real é igual a zero, né, pessoal? Sempre a equação diferencial a gente sempre iguala a zero. Beleza? Então a gente vai ficar que o resíduo é a própria equação de governo da função aproximada, beleza? Então tá aqui a função de governo que a gente achou lá, em que P é o carregamento distribuído no interior do elemento dx, tá? E isso daqui é a diferença entre os esforços normais, né? De uma seção e da outra, tá? Isso advém daqui, né? No caso é a diferenciação segunda do deslocamento. Ok. Quanto ao contorno, pessoal, a gente sabe que o contorno vai ser quando x igual a zero e quando x igual a L, então a gente não tem mais aqui uma integral, na verdade. Para esse caso específico de barras, né, o nosso contorno vai se limitar ao ponto inicial x igual a zero e o ponto final x igual a L. Tá? Lembrando que essa função peso aqui é diferente da minha função peso inicial, e a gente vai deixar, eu vou deixar ela como incógnita, para a gente utilizar do jeito que a gente preferir lá no final do equacionamento, beleza? Então eu tenho aqui o resíduo em um ponto, tá? Em um contorno,
e o resíduo no segundo contorno, beleza? Só separando aqui essa equação em duas, tá? Para separar esse px dessa equação diferencial, tá? A nossa equação fica assim, tá? Nossa equação fica assim. E aí eu vou separar essa primeira parte aqui para aplicar a integração por partes, beleza? Então, a integração por partes aqui eu tenho que meu fx vai ser igual a wl, tá? E meu g de x vai ser igual a diferenciação du dx, tá? E aí nesse caso, ó, tem a situação fx vezes g' de x, beleza? Então é a derivada da derivada de u, beleza? E isso vai ser igual, pela regra da integração por partes, vai ser igual a gx vezes fx, tá? No contorno, tá? Ou seja, de 0 a L, tá? Então L menos 0, beleza? Então aqui eu já separei, tá? Deixei WL vezes du dx em x igual a L menos WL du dx para x igual a 0, tá? Então isso aqui, tudo, essa primeira parte aqui, tá? E eu tenho a segunda parte, que vai ser integral de g' de x vezes f de x, né? Beleza? Então isso aqui é a minha integração por partes. Agora, substituindo tudo isso aqui na equação original, tá? Lembrando que aqui eu tenho um EA também, que eu deixei de fora, porque não importava na minha integração por partes. Então fica aqui, ó, com EA vezes a primeira parte, EA vezes a segunda parte, tá? E EA vezes a terceira parte aqui, beleza? E tenho também ainda, tá grande, tá, pessoal, aqui, mas eu acho que vocês estão entendendo, né? Isso tudo aqui advém da integração por partes, tá? Isso aqui tudo advém da integração por partes. Tá? Isso daqui advém da minha equação de governo, que é o carregamento. Carregamento Px, né? Isso daqui vem das minhas condições de contorno, né? Contorno, tá? A gente vai admitir sempre que são só duas, porque eu tenho duas extremidades só na barra, né? Esse seria o meu contorno. Isso tudo é igual a zero pelo método resíduos ponderados, tá? Agora, rearranjando, deixando essa parte dessa integral aqui desse lado e passando tudo para o lado, todo o resto para o lado direito da igualdade, tá? E trocando o sinal, invertendo o sinal aí, fazendo ajuste já de sinais, tá? Eu fico com essa situação aqui, tá? Tá bem grande, mas ainda continua a mesma informação que eu acabei de falar, tá? E agora, desse lado esquerdo aqui, nós vamos substituir esse U, tá? Essa equação U, e vamos forçar, dizendo que ela é o somatório, né, pessoal? Dos valores de U, ou seja, dos valores de deslocamentos em vários pontos, tá? Em vários pontos M, tá? Em vários pontos M, que a gente vai chamar de nós, né? Agora, é multiplicado pela função de forma. Veja que a função de forma eu estou chamando de F agora, tá? Para não confundir com o esforço normal, tá? Função de forma. Tá? Para não confundir com o esforço normal, tá? O N do esforço normal. Então, eu já fiz aqui esse processo várias vezes. O integral do somatório é igual ao somatório de integrais, então eu posso utilizar essa propriedade de integral, né? Tiro os valores dos deslocamentos de cada nó, né? Ou seja, esses coeficientes aqui numéricos da integral, porque também não importa. E eu fico com a integral apenas de FL para FM, né? Aqui eu já substituí, né? WL igual a FL, tá? Isso aqui é Galerk, né? Galerk. Acho que vocês já pegaram isso nessa altura do campeonato. Beleza? E o resto aqui eu deixei tudo igual. Tá? O resto aqui desse lado eu deixei tudo igual. Porque a gente vai trabalhar isso para cada caso individualmente. Então esse lado aqui da direita a gente tem que trabalhar, a depender dos condições de contorno, a gente tem que trabalhar independentemente. Beleza? Mas de qualquer forma a gente aí fica com um sistema linear em que K é aquela parte do lado esquerdo, tá, que multiplica os coeficientes, né, U, né, os valores de U nodais, tá, e o valor de F é justamente todo o resto que está à direita da igualdade. Perceba que isso aqui eu calculo sempre igual, independente do caso, tá? Então isso aqui é padrão, para qualquer caso isso é padrão. Já o F não, o F vai depender das condições de contorno, e aí eu vou ter que fazer uma manipulação do F para cada um dos meus casos. Beleza?
Então, só algumas observações aí, né? Que eu também já comentei na aula passada, mas vamos lá. Caso o carregamento seja igual a zero, ou seja, eu não tenho carregamento distribuído no meio da barra, eu posso ter carregamentos pontuais nas extremidades, tá? Mas se eu não tiver carregamento distribuído no meio da barra, então essa parcela aqui é zero, é nulo, e eu posso tirar lá do meu FL, tá? Ou, caso eu conheça o meu valor de U para quando x for igual a zero, ou seja, eu tenho uma condição de contorno essencial para quando x for igual a zero, tá? Então, o resíduo é nulo, né, pessoal? Porque eu conheço o próprio valor da função naquele ponto, tá? Se eu conheço o valor da função nesse ponto aqui, então eu vou ter que U aproximado é igual ao U real, né? Nesse ponto. Então, U menos U vai ser igual a zero, né? Então, o resíduo é nulo, tá, pessoal? Aqui. Tá? Eu posso dizer que o resíduo é nulo de certeza. A mesma coisa para quando x igual a L, ou seja, se eu conhecer a condição de contorno aqui para quando x for igual a L, né? Se eu conhecer o meu valor de U, tá? Pode ser zero, pode ser qualquer outro valor também, tá? Mas contanto que seja essencial, tá? O resíduo também é nulo. Por outro lado, se nos meus contornos eu tenho condição de contorno naturais, tá? Ou seja, esforços normais, né? Como a gente já viu até esse momento, então o que é que a gente vai fazer? Se não ficar muito claro agora, tem um exemplo logo a posterior que eu vou mostrar, tá? Mais claramente para um exemplo específico. Mas se a gente tiver uma condição de contorno desse tipo aqui, ou seja, por exemplo, eu tenho uma barra aqui, tá? Submetida a uma carga P. Eita, perdão. Fiz besteira. Eu vou explicar só uma vez, tá, pessoal? Então, isso serve para esses dois pontos aqui, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma situação assim, né? Em que em L eu tenho que U para x igual a L é igual a zero, e que nesse ponto aqui eu tenho uma carga P, um esforço normal P atuando, certo? Então a minha condição de contorno nesse caso seria seria que, perdão, N para x igual a zero é igual a P, tá? Menos P, perdão. Seria menos P, então teria que botar um P, na verdade, ao contrário, para ficar como... Se eu tenho um P assim, tá? Então meu esforço normal seria mais P, tá? Então eu teria que a du dx é igual a P, tá? Ou a du dx menos P é igual a zero, tá? Então essa é a minha condição de contorno, na verdade, tá? Para x igual a zero. Tá? Então aqui é a minha condição de contorno aqui, ó, para x igual a zero. Beleza? Então, se eu tenho essa situação, eu vou multiplicar esse cara por um WL barra, tá? Fazendo com que WL barra seja igual ao próprio FL, tá? Seja igual ao próprio FL. Porque aí, nesse caso, eu vou conseguir cancelar com esse termo aqui que aparece da integração por passo. Então, deixa eu voltar lá, ó. Se esse meu cara aqui é igual a FL, tá? Vezes EA du dx menos P, tá? Se esse meu cara aqui, se essa minha condição de contorno é igual a isso aqui, né? Uma condição de contorno natural. Então, veja, essa parte aqui eu consigo cancelar com essa minha parte aqui, ó. É exatamente igual. Tá? Isso tudo aqui é para x igual a zero, né? Tá? Consigo cancelar com essa parte. Mesma coisa se esse meu contorno aqui for igual a uma condição de contorno natural. Só que nesse caso aqui, como esse valor aqui é positivo, né? E aqui também eu tenho positivo, eu teria que fazer WL igual a menos FL. Tá? E aí também eu conseguiria cancelar. Lembrando que esse WL eu posso escolher da forma que eu quiser. Tá? É um ponderador apenas. Tá? São peso. Né? Então a mesma ideia aqui, ó, de um para o outro, tá? Agora o WL eu teria que escolher igual a menos FL. Tá bom? Agora lembrando, não some completamente, né, pessoal? Eu continuo com a parcela P aqui, ó. Tá? Eu só estaria eliminando essa parte aqui com essa, tá? Essa parte P aqui, ó, sobraria aqui FL vezes menos P, né? Lembra aí, pessoal, tá? FL vezes menos P para x igual a zero, tá? Isso sobraria, isso restaria aqui.
tá? Continuaria no meu equacionamento. Então, vamos ver aqui uns exemplos, tá? Esses exemplos nós vamos responder completo, mas vamos trabalhar essa questão da condição do contorno individualmente, tá? Tem dois exemplos aqui. Vamos trabalhar só por enquanto a parte da condição de contorno, tá? Então veja, nesse caso aqui que eu já apresentei, né, eu tenho deslocamentos nulos, né, em ambas as extremidades, ou seja, quando x igual a zero e quando x igual a L. E aí nesse caso eu tenho duas condições de contorno essenciais, né? Essenciais, tá? Nesse caso não tenho resíduos no contorno. Aqui eu apresento um carregamento Px, então eu continuo com essa parcela aqui Px, tá? Da integral do Px, tá? E continuo com a parcela da integração por partes, tá? Dos contornos da integração por partes. Isso aqui seria o FL, beleza? Desse meu caso específico, né? Já desse meu exemplo 2, eu tenho um apoio na extremidade esquerda, tenho um carregamento P na extremidade direita, tá? Não tenho Px, tá? Não tenho carregamento distribuído, então Px é igual a zero e, portanto, essa parte aqui é igual a zero, então some do meu FL, beleza? Tenho condição de contorno essencial no lado esquerdo, então, portanto, essa parte aqui de resíduos no contorno esquerdo some, tá? Só que no caso do lado direito eu não tenho o resíduo nulo, tá? O meu resíduo vai ser a função peso vezes a condição do contorno, tá? Que aí eu já expliquei como achar isso aqui. E aqui eu vou adotar WL como menos FL, tá? Dessa forma eu vou ficar com esse resultado, tá? Jogando no equacionamento eu posso eliminar esse cara aqui com esse cara aqui, tá? E aí eu vou ficar apenas com essa parcela e com essa parcela aqui, tá? Eu eliminei esse cara com esse cara aqui, perfeito? Então, meu FL poderia ser achado, meu vetor, na minha matriz FL poderia ser achado por aqui, né? Em que FL vai variando, né? Você teria F1, F2, F3, a depender da quantidade de nós que você tem, no seu caso global, se você for resolver globalmente, ou no seu elemento localizado, no seu subdomínio, caso você esteja trabalhando com elementos finitos. Beleza? Mas entenderam aí, pessoal? Ó, lembrando só que, só destacando, tá? Não sei se vocês vão entender isso agora falando assim, mas há uma diferença que não está aqui relatada, pessoal, tá? Mas assim, esse contorno aqui, tá? E esse contorno aqui não necessariamente são iguais. Aqui de forma global eles vão ser igual, tá? X igual a 0, x igual a L, x igual a L e x igual a 0. Vão ser iguais, caso a gente esteja trabalhando do problema global. Mas se eu estiver trabalhando com um elemento finito, tá? Isso daqui, se o meu elemento finito não estiver no contorno do problema, isso daqui não existe, tá? Isso aqui são contornos do problema, tá? Isso que eu quero falar para vocês, tá? E isso daqui são contornos, se eu trabalhar com elementos finitos, vai ser o contorno do meu elemento finito, tá? Então, se eu estiver trabalhando com um elemento finito que não esteja dentro do contorno do problema, tá? Já automaticamente, essas duas parcelas já são eliminadas, mas essas duas não são, porque essas duas não estão relativas às condições de contorno do problema, e sim o contorno do meu subdomínio que eu estiver trabalhando com a minha equação de governo, tá? Porque isso daqui advém da integração por partes da minha equação de governo, beleza? E essa equação de governo é válida tanto no domínio inteiro quanto no subdomínio, se eu estiver trabalhando. Então, isso daqui vai ser válido. Isso daqui vai ser válido tanto em termos globais quanto locais, mas isso daqui só vai existir em termos globais, beleza? Bom, antes de começar os exemplos, tá? Só para finalizar essa videoaula aqui, vamos então resumir se eu for utilizar esse método de resíduos ponderados aqui num elemento finito de barra, tá? Então eu vou discretizar essa minha barra em subdomínios, em elementos, tá? Então, como é que eu aplico esse equacionamento? Então veja, o KLM vai ser igual, tá? O KLM vai ser igual, mas como eu vinha falando, tá, pessoal? Nem todo elemento finito, então vamos supor aqui que eu tenho um elemento de barra, tá? Pra ficar mais claro, né? Tem um elemento de barra aqui.
E eu divido isso daqui, deixa eu mudar de cor. E eu divido isso aqui em elementos, tá? Então vou dividir isso aqui em 3 elementos, beleza? Então esse é o meu elemento 1, esse é o meu elemento 2 e esse é o meu elemento 3, beleza? Então esse meu elemento 1 aqui tem um nó pertencente ao contorno, beleza? Mas o outro nó não pertence ao contorno. Esse meu elemento 2 aqui não tem nenhum elemento participando do contorno, tá? Então não teria resíduo nem em um contorno nem em outro. Esse meu E aqui eu ainda teria resíduo no contorno da esquerda, tá? E esse meu E3 aqui eu teria resíduos no contorno da direita, tá? Então, como é que a gente faz para generalizar, tá? Elementos finitos, pessoal, na hora de resolver, a gente ignora inicialmente os apoios, tá? Para resolver em elementos finitos, a gente trabalha com a barra solta no espaço, imaginando que não tem contornos, tá? Então tem um nó 1, nó 2, nó 3 e nó 4. Não tem contorno, tá? E cada um dos meus elementos, tá? Vai ter resíduos no contorno zero, já que eu não tenho contorno do problema, tá? E depois, posteriormente, quando a gente tiver juntado todos os elementos finitos, a gente aplica separadamente as condições de contorno, tá? É assim que a gente faz. Então, se eu não tenho condição de contorno, o meu FL se resume aqui, ó, a essa situação. Agora, como eu vinha falando, pessoal, esse contorno aqui continua, tá? Mas esse contorno não é global. Agora, esse L aqui, ó, está se tratando do comprimento do elemento finito, tá? Eu devia ter mudado o termo, mas não mudei, tá? Então, vamos continuar assim. Para o próximo semestre eu mudo isso aí. Mas veja, esse L agora não se trata mais do comprimento da barra inteira, tá? Do comprimento da barra inteira, e sim do comprimento do elemento finito. Então, o meu K é encontrado de 0 a L dentro do elemento finito, tá? E aqui, essa parte aqui que advém da integração por partes, são os contornos do meu elemento finito, quando x igual a 0 e quando x igual a L. Beleza? Lembrando que isso tudo aqui, ó, isso aqui é o esforço normal para quando x igual a 0 no elemento, isso aqui é o meu esforço normal para quando x for igual a L. Beleza? Bom, e aí, pessoal, o meu KLM, tá? Não estou vendo aqui onde está. Ah, tá. Já vi. A minha caneta. O meu K local, tá? Estou chamando aqui de K minúsculo agora. Pode ser encontrado dessa forma, tá, pessoal? Integral, ó, tá? F11, 12, 21 e 22, caso o meu elemento finito tenha apenas 2 nós, tá? Então, para esse caso específico, que o meu elemento finito tem 2 nós apenas, e a gente até então, na nossa disciplina, só está vendo elementos finitos com 2 nós, né? Mas podem haver mais, então vou separar uma aula aqui para a gente ilustrar isso, tá? Mas eu posso ter nós aqui internamente, não tem problema, tá? Mas para esse caso aqui eu só tenho 2 elementos, 2 nós, tá? Então, portanto, eu tenho só 2 funções de forma por elemento, tá? E as minhas funções de forma, né? A gente já deduziu nas aulas passadas, e pode ser encontrado dessas duas formas, tá? São retas, né? São retas em que, para F1, são retas que essa função é unitária quando x igual a 1, né? Nesse ponto aqui 1, nesse ponto inicial do elemento finito, tá? E é 0 no outro nó, tá? E varia linearmente de 1 até 0, beleza? E a mesma coisa é F2, sendo que o oposto, né? Ele é unitário no nó 2 e é 0 no nó 1, beleza? Então eu tenho essas duas funções de forma aí, tá? E se elas são padrão assim, tá? Eu estou integrando de 0 a L, então a minha matriz, tá? Que a partir de agora a gente vai chamar de matriz de rigidez, beleza? Porque a gente está falando agora de estruturas, então agora a gente pode citar esse termo, tá? Matriz de rigidez, tá? Isso aqui é a minha matriz de rigidez. Ela vai ser encontrada assim, de forma padrão. Então, para um elemento de barra, essa vai ser sempre a minha matriz de rigidez. E eu não preciso nem fazer todo aquele processo de métodos ponderados. Eu simplesmente posso aplicar isso daqui, tá? Não preciso nem calcular as integrais. Se eu tiver um elemento de barra com 2 nós em cada elemento, essa vai ser a minha função, essa vai ser a minha matriz de rigidez sempre, tá? Só vai mudar caso eu esteja trabalhando com outro tipo de problema de estruturas, uma viga, um elemento de treliça, um elemento de pórtico, tá? Que seja.
ou se eu tiver mais nós aqui no elemento finito, beleza? Mas enquanto eu tenho um elemento de barra para um elemento finito com 2 nós, então essa vai ser sempre minha matriz de rigidez. Tá? Já o meu vetor F, tá, eu vou dividir em duas partes. Eu vou dividir em duas partes que se trata dos contornos, né? Dos contornos advindos da integração por partes, tá? E da parcela do carregamento distribuído, tá? Essa parcela aqui a gente vai chamar de vetor de cargas nodais, tá? Equivalentes, cargas nodais equivalentes, perdão. Vetor de cargas nodais equivalentes, tá? Quando a gente for fazer um exemplo, eu explico melhor, vocês vão visualizar melhor porque são cargas nodais equivalentes. Porque eu estou transformando aqui, ó, uma carga distribuída em cargas equivalentes nos nós, tá? Nesses dois nós aqui. Eu estou pegando uma carga que é distribuída nesse elemento aqui e estou colocando, substituindo por cargas nodais no meu nó 1 e no meu nó 2 de cada elemento. Beleza? Então, por isso são cargas nodais equivalentes. Mas essa parcela aqui, ó, vamos trabalhar com essa parcela aqui da integração, que advém da integração por partes, tá? Porque veja, aqui faltou eu mudar, tá? Aqui é F1, aqui é F2, né? Eu botei FJ, mas eu vou mudar esse aqui. Esse aqui é F1, tá? FI considere que é F1 e FJ é F2, tá? F1 é F2. Percebam que para x igual a zero, aqui, ó, nesse elemento finito, o meu F2 é igual a zero. Então isso aqui vai a zero. Por outro lado, para x igual a L, aqui nesse ponto aqui, ó, meu F1 é igual a zero. Então, para x igual a L aqui, isso aqui vai a zero. Restando apenas essas duas parcelas. E nesse caso aqui, F1, para quando x igual a zero, isso vai a 1, certo? É igual a 1. Veja, quando x igual a zero, meu F1 é igual a 1, tá? E o meu F2 para quando x igual a L é 1. Então isso aqui vai a 1. Beleza? Então, essa minha primeira parte aqui dos contornos, né, que advém da integração por partes, resta isso, tá? E essa minha parte da carregamento nodais equivalentes, beleza? Percebam, isso daqui, tá? Isso daqui pode ser ignorado, tá? Pode ser ignorado. E por que eu falo que ele pode ser ignorado isso daí? Deixa eu tentar aqui explicar no OneDrive, no OneNote. Tá? Vamos supor que eu tenho um elemento total, tá? Assim. Em que eu vou dividir em elementos finitos. Beleza? Então, esse meu elemento aqui, tá? Estou separando ele aqui. Ele vai ter um FL. Vamos imaginar que não tenha carregamento distribuído nele, né? Então ele vai ter um FL que vai ser menos o esforço normal para XI, tá? E aqui eu vou ter mais o carregamento normal para XJ, tá? Beleza? Então vamos trabalhar aqui com esse elemento EM, tá? Vamos dizer que esse elemento é M, tá? Então para o elemento EM, esse aqui vai ter uma posição XM, e esse aqui vai ter uma posição XM mais 1, certo? Então meu I é XM, o meu J do elemento é XM mais 1, beleza? Então meu FL aqui desse elemento, tá? Vai ser igual a N, menos N para XM e N para XM mais 1. Tá? M mais 1 aqui, tá, pessoal? O mais 1 aqui é do M, tá? É do índice. Então é o seguinte, ó. Quando eu fizer a composição do FL global, tá? Quando eu fizer o F global, o que é que vai estar acontecendo? Tá? Eu vou vir aqui com vários termos, tá? Vou vir com vários termos aqui. Quando eu chegar nesse nó aqui específico, tá? Nesse nó M aqui específico, tá?
Perceba que eu vou ter a contribuição desse elemento é m-1, tá? E desse elemento é m, tá? Eu espero que eu não erre aqui nesses índices, né? Mas vamos lá. Então, quando eu chegar nesse ponto aqui, nesse nó, eu vou ter a contribuição desse elemento da esquerda e desse elemento da direita, tá? Então, para o elemento da direita, ele vai contribuir com esse cara aqui, ó, com n xj, beleza? O elemento da direita, então eu vou botar aqui, ó, n do elemento m-1, tá? J. E o elemento da direita vai contribuir com essa parcela aqui i, tá? Ou seja, que vai ser mais menos ni, perdão aqui, botei j aqui, né? É xj, na verdade, xj. Essa daqui vai ser xi, tá? Agora veja, o xj e o xi se confundem, ambos são xm, tá? No final das contas, porque o xj desse elemento aqui é m e o xi desse elemento é xm, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ter, nesse nó, tá? Especificamente, né? Específico vai ser n para xm menos n para xm. Ou seja, vão se anular, tá? E para todos esses nós no domínio, isso vai se anular, tá? Isso vai se anular. Então, meu vetor f, no final das contas, ele vai ser um vetor apenas, o primeiro termo vai ser diferente de zero, que vai ser n, n é o esforço normal, tá? N para quando x igual a zero, tá? Menos, né? Menos aqui. E aqui mais n para x igual a L, tá? E no meio do campo vai ser tudo zero aqui, ó, 0, 0, 0, tá? 0, 0, 0, tá? Porque vão sempre se anular quando eu fizer a composição de cada vetor unitário. Como eu não conheço esses elementos, esses esforços, tá? Normais, o usual é a gente considerar os esforços internos como nulos, tá? Como nulos. A gente só vai considerar valores em FL caso eu tenha um carregamento aqui de 100 kN, por exemplo. Se eu tenho um carregamento de 100 kN aqui, então eu vou considerar que eu tenho um esforço de 100 kN aqui a mais, tá? Mas em termos, vai haver um desequilíbrio entre um elemento e outro, tá? E por isso que eu preciso considerar. Vai haver uma diferença de esforços normais de um elemento para o outro, beleza? E aí eu preciso considerar. Mas se não houver carregamento pontual no nó, tá? Eu posso considerar como zero, tá? Eu posso considerar como zero. E isso é usual. Então, o usual mesmo, é a gente só considerar isso daqui, perdão, só considerar isso aqui tudo zero, e na verdade só considerar essa parte se eu tiver um carregamento pontual em algum dos nós do meu elemento, beleza? Bom, então acabamos aí, tá? A parte do conteúdo teórico que eu queria passar, e aí a partir da próxima videoaula a gente faz os exemplos, ok? Então, pessoal, ficamos por aqui. Na próxima aula a gente faz o videoaula, a gente faz o exemplo 1, tá? Até a próxima, um abraço.